A atitude mais importante é a curiosidade. E tem uma palavra que é fundamental para a criatividade. É o se. E se faço assim? E se penso assim? E se é o ver possibilidades. É você questionar e ver se as coisas podem ser melhores ou não. É questionar as coisas, é ser curioso, é ver se há outras possibilidades. Sempre questionar. Por que eu estou fazendo assim? Por que as pessoas fazem assim? Olá, começando um outro Visagismo em Foco. Esse é o podcast que fala sobre visagismo, MJD, linguagem visual e todos os assuntos ligados ao visagismo, à imagem pessoal e as perguntas, as confusões que estão sendo feitas e assuntos paralelos ao trabalho de criar a imagem pessoal. Hoje eu vou falar de criatividade. E o problema da criatividade é que a maioria das pessoas nem sabe o que é criatividade. Criatividade é fazer algo que muda a percepção, muda a compreensão ou muda o envolvimento que as pessoas têm com alguma coisa ou uma área do conhecimento. Não é simplesmente fazer alguma coisa expressiva. Não é a mesma coisa que inovação. Para compreender a diferença entre inovação e criatividade, vamos pensar no telefone. O telefone era algo que não existia antes do Alexander Graham Bell, criar o telefone no século XIX. Ele realmente criou algo que mudou a nossa compreensão de que é se comunicar com outra pessoa. Pela primeira vez na história, as pessoas podiam se comunicar com outra pessoa à distância. Antes disso, era somente cara a cara que as pessoas se comunicavam um com o outro. E, então, isso mudou totalmente a área da comunicação. Só que o telefone, no início, era uma coisa muito primitiva. Era necessário ter uma uma telefonista. Então, você ligava para uma central que conectava com o telefonista. Depois, esse telefonista ligava para o número ou a pessoa com quem você queria falar. E aí começaram a ter inovações. Então, as pessoas dentro das empresas começaram a inovar no design do telefone, que era na parede. Depois desenvolveram um telefone que ficava na mesa. Tinha um disco onde você discava o número. E houve uma série de inovações. Era sempre preto, depois passou a ter cores, poder ter vermelho, ter o branco, etc. Tudo isso era inovação. Até que alguém criou um sistema que podia ligar as pessoas diretamente uma à outra, sem a necessidade de um telefonista. Então, se criou uma tecnologia para que isso fosse possível. E aí continuou. E aí uma pessoa pensou, por que a gente não pode ter um telefone
que nós levamos conosco. Já havia o walkie-talkie, que não era bem um telefone, mas era um sistema de comunicação entre duas pessoas à distância, por aparelhos que as pessoas seguravam. E aí uma pessoa teve uma ideia de criar um telefone celular. Isso foi uma criação. E eles eram muito grandes, eram, como se falava, era um tijolo. Aí foram feitas inovações para diminuir o tamanho, e aí surgiu o que se chama hoje o smartphone. Mas ainda é um telefone, é um telefone, né? Só que agora ele é diferente porque eles têm outras maneiras para se comunicar. Através de vídeo, no telefone, uma série de outras coisas que vão inovando o que nós conhecemos como um smartphone. E aí você tem uma noção da diferença entre criatividade e inovação. Eu tenho visto muita gente falar sobre o visagismo e falar quem é que criou o visagismo? Bem, na realidade, ninguém criou o visagismo, porque visagismo é uma arte. Visagismo existe desde que primeiras pessoas começaram a criar uma imagem pessoal para si próprios. Desde até que alguém resolveu que seria interessante cortar o cabelo, ter tesoura para cortar o cabelo, não sei lá como que faziam inicialmente. Mas aí começaram a pensar que a imagem tinha que representar quem a pessoa era. Isso é visagismo. Isso existia em todos os povos mais primitivos. Você pode ver em qualquer imagem de um povo primitivo o conceito de visagismo. Você vê que a pessoa desenvolve sua imagem de acordo com o orixá ou com talvez um animal, um espírito, etc., que tem relação com quem ela é. Isso é visagismo. Só que a pessoa fazia visagismo em si própria. Não era outra pessoa que fazia a imagem dela. E aí começaram a fazer imagem para outras pessoas, surgiram cabeleireiros que não cortavam cabelo, eles simplesmente penteavam o cabelo, começou a surgir maquiagem, começou a surgir tecidos, tecidos com coloridos, surgiu a moda, e aí foi evoluindo a questão, o conceito de que é uma imagem pessoal. A palavra visagismo não existia até 1937. E foi em 1937 que Fernand Aubry criou a palavra visagismo. Na realidade, visagisme, que é o francês, a palavra original. Mas ele não deixou nenhum conceito do que seria esse visagisme. Ele aplicava isso na maquiagem, no cabelo, mas era só para mulheres e não explicou muito bem o que ele pretendia. O que a gente sabe hoje é que ele pensou que a imagem não podia ser a mesma para todas as pessoas, porque ele percebeu que pessoas têm características diferentes, rostos mais largos, rostos mais finos, mais longos ou mais curtos, peles mais claras, mais escuras. Começou a ter o desenvolvimento da ideia de que existe peles quentes, peles frias. Então você tem que fazer uma maquiagem adequada para cada tipo de pessoa, o cabelo para cada tipo de pessoa também.
que não é uma moda que vai servir para todo mundo. E isso era considerado visagismo, e a ideia de que você criar uma harmonia maior. O que se vê pessoas fazendo visagismo hoje é muito mais parecido a esse visagismo do que o visagismo, o conceito do visagismo com Image ID. Porque é só estética. É a questão de como vou harmonizar o rosto, vou compensar se o rosto é mais curto, mais largo, etc. Mas os resultados têm sido muito padronizados. Não há uma preocupação de conhecer o cliente, saber quem esse cliente é e o que deseja expressar. Esse conceito foi o conceito que eu criei, isso foi uma criação, quando eu lancei meu livro Visagismo, Harmonia e Estética, em 2003. E mudou completamente o que é que se compreende a ser visagismo. Então, é uma criação. Mas eu não criei o visagismo. Eu criei algo que modificou nossa compreensão do visagismo. E isso que eu criei, eu chamo de Image ID, porque é uma teoria, é um conceito, é baseado em ciência, é baseado em uma série de coisas em relação à psicologia, à neurobiologia, à neurociência, à sociologia, que nunca se falou antes, e também a linguagem visual, que foi eu que introduzi no ensino do visagismo e no ensino fundamental para os cabeleireiros, maquiadores e outros profissionais que criam imagem. Então eu realmente criei alguma coisa. Não inovei em cima do que já existia. Foi uma criação. Agora, como é que essa criação acontece? Como é que o processo de criar algo acontece? Isso é um mistério para a maioria das pessoas. Você vê em desenhos animados, acender uma luz como se acontecesse em um instante. Na realidade, quando você realmente cria alguma coisa, assim como eu criei o Image ID, é um processo muito longo. No meu caso, foi um processo que começou em 1971 e culminou em 2003, mas não parou aí, porque continuo trabalhando em cima disso. Mas aí, o que se fez depois de 2003, que eu fiz inclusive também, são inovações em cima do conceito original. Não é uma criação que torna tudo diferente. Esse visagismo que eu criei pode ser que mude, pode ser que alguém tenha conhecimentos mais para o futuro que muda a nossa compreensão de tudo isso novamente. E a pessoa cria um outro conceito, um outro método que muda completamente as coisas. Eu acho difícil, porque a gente já está falando de coisas extremamente profundas, que é identidade, senso de identidade, identidade visual, que mudaram completamente o âmbito da atuação do profissional de imagem. Só que estão tendo dificuldade de se adaptar, porque quando você cria alguma coisa, muda tudo em relação
aquela área. Não é a mesma, você não consegue simplesmente inserir naquilo que você já está fazendo, porque é algo que mudou completamente o que você está fazendo. Se você tentar fazer isso, você não vai modificar nada, você vai continuar na mesma. Você tem que mudar tudo. Como assim mudar tudo? Bom, em primeiro lugar, você tem que dar mais tempo para atender o seu cliente. Então, já tenho conhecido pessoas falarem para mim, cabeleireiros, que cortam 40 cabelos num sábado. Isso é impossível com o visagismo, porque você tem que fazer uma consultoria. E se você absorver o visagismo dentro de si e realmente abraçar esse conceito, você não consegue cortar o cabelo sem fazer uma consultoria, sem fazer uma análise facial e saber o que a pessoa deseja expressar. E isso leva, no mínimo, 20 minutos. Não mínimo, você pode fazer um pouquinho menos, mas na média leva 20 minutos. Como que você vai fazer 40 cabelos num sábado? 40 vezes 20 já são 800 minutos só para consultorias. 800 minutos só, não, 40 vezes 20 é 800 minutos. Dividido por 60, isso vai dar 61, vai dar 13 a 14 horas só de consultorias. E o tempo para cortar, para colorir, para fazer coloração, fazer as outras coisas. Simplesmente não dá. Eu falei, então como que eu faço? Você tem que mudar as coisas. Ah, mas aí eu vou ganhar menos dinheiro. Você tem que fazer adaptações, porque você está fazendo um trabalho que é muito mais valioso. Então vai valer mais, que vai compensar e você não vai ter que fazer 40 cabelos. Mas isso é um processo que leva algum tempo. Então você tem que inovar, buscar soluções para que isso seja possível dentro do seu trabalho. Você não vai conseguir fazer do mesmo jeito. E você vai ter que aplicar o pensamento criativo para poder exercer o visagismo. Aí você fala, mas vale a pena? Bom, claro que vale. Porque você vai fazer um trabalho muito mais assertivo. Você vai saber o que a pessoa realmente quer expressar, enquanto antes você não tinha noção do que a pessoa queria. Isso é uma grande diferença. Uma diferença para o seu cliente. Muito grande. Porque você está interessado nela e você transfere a escolha do que vai ser feito de você para o seu cliente. E antes, quem escolhia como que vai ser a imagem era sempre o cabeleireiro. Ou o designer de sobrancelhas, ou o maquiador, ou o consultor de moda. Porque seguia um padrão, seguia a moda, ou transferia as suas vontades, a sua noção de beleza, a sua noção de moda para o outro. Mas aí não está fazendo uma imagem de acordo com a identidade da própria pessoa. E aí se pergunta, as pessoas querem carregar uma imagem nelas mesmas que não tem nada a ver com elas mesmas ou não? Eu acho que elas querem uma imagem que representa quem elas são.
E quando você conhece mais o visagismo, você vai ver que isso faz sentido porque a imagem afeta a pessoa emocionalmente. Mas esse é outro assunto. Vamos voltar para a criatividade. E onde entra a criatividade no processo do visagismo? Como você é criativo? Ah, quando você faz uma imagem que revela a identidade da pessoa, você está criando uma imagem que muda a compreensão de quem essa pessoa é. Isso é definição de criatividade, porque as pessoas vão perceber que aquele cliente seu de outra forma, vão compreender que ela tem uma beleza que não tinha sido visto antes, qualidades que não eram conhecidas. Não é que vai ser transformada em outra pessoa. Ela vai ser transformada em ela mesma. E provavelmente ela estava usando uma imagem que não representava quem ela é. Ah, isso é muito diferente e muito mais gratificante para seu cliente. Então, como isso começa? Como que isso funciona? Quando você vai criar alguma coisa do zero, e Image ID, que foi o caso meu, começa com realmente esse estalo, como uma luz acendendo naqueles desenhos animados. É o que aconteceu quando eu li o livro do Carl Jung, O Homem e Seus Símbolos, em que ele fala sobre símbolos arquetípicos, e eu percebi a relação disso com as estruturas de imagem, porque eu percebi que as estruturas de imagem são símbolos arquetípicos, algo que nunca ninguém tinha percebido antes. Eu fiz uma associação absolutamente nova. Isso aconteceu muito, muito rapidamente. Talvez não na hora que eu estivesse lendo o livro, eu não me lembro muito bem quão rápido foi, mas foi rápido. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Pensar como que eu posso usar isso nos meus quadros. E aí foi um período de investigação que foi mais ou menos, foi longo. Foi 2, 3 anos vendo como que eu poderia usar, se funcionava, que se meus quadros ficavam mais poderosos, se eu me comunicava melhor ou não, etc. E como que isso podia ser usado. Isso foi um período longo. Eu não tinha relacionado nada disso com o ser humano, porque meu interesse era a pintura, eram os quadros. E assim foi, de 1971 até 1984, 85. São 13 anos em que fui trabalhando isso, aperfeiçoando, aí fui ensinando, fui vendo como outros elementos da imagem funcionam. Foi um processo longo, adicionando uma coisa, tirando outra, ajustando as coisas. E isso é o processo criativo. Até que eu vi que poderia ser usado dentro, na observação do ser humano. Aí foi um outro período longo, obtendo mais informações, mais associações e até completar o conceito do Image ID
assim, arredondar tudo, que foi mais ou menos no final do século 1998, 1999. Então você vê, 28 anos. 28 anos para criar. Mas se você vê como é que foram criadas teorias na ciência, com descobertas científicas, foram períodos longos. E foram, talvez, pessoas diferentes que fizeram coisas em etapas diferentes ao longo de talvez 100, 150 anos. Não é uma coisa rápida. Isso é muito importante entender, que é um processo criativo. Não é um ato criativo. É muito diferente. Então, o que acontece? Para você criar alguma coisa, você tem que ser criativo. Você tem que ser uma pessoa criativa, que tem no seu ser atitudes, hábitos que permitam que a criatividade aflore. Então, vamos falar primeiro do processo. O processo criativo é sempre a mesma coisa. Primeiro você tem a fase de concepção. E essa fase pode ser a fase mais longa, mas é uma coisa que você vai pensar no o que vou fazer, não o como vou fazer. Então, deixa eu explicar isso direito. Quando você cria alguma coisa como o visagismo, que sai do zero, é um pouco diferente do que quando você cria um livro, ou você cria um quadro, ou você cria uma peça de teatro, ou você cria sei lá, qualquer coisa, você cria uma casa, você cria uma imagem de uma pessoa, são um pouco diferentes. São coisas um pouco diferentes. Porque quando vou criar um quadro, por exemplo, eu tenho que pensar, primeira coisa, no que eu vou pintar. O que eu vou fazer? O que é o assunto do meu quadro? E isso é a fase da concepção. O que vou fazer? E a mesma coisa é quando eu vou fazer a imagem de uma pessoa, eu tenho que pensar qual a imagem que eu quero para essa pessoa. O que essa pessoa deseja expressar? Essa é a pergunta fundamental para ser resolvida. O que essa pessoa deseja expressar? Se eu não respondo isso, eu não tenho caminho para andar. Eu não sei nada, qualquer coisa pode valer. Agora, um momento que eu sei o que eu desejo, eu começo a pensar no como, que é a fase de materialização. Então, o que eu estava descrevendo sobre o visagismo era a fase de materialização, que foi super longa. Esse, num quadro, é um período que é também certamente certa demora. Porque eu vou pensar qual a imagem ideal para eu expressar a minha ideia. Eu vou fazer desenhos, eu vou fazer esboços, eu vou fazer tentativas, eu vou olhar umas coisas e eu vou usar a minha experiência anterior. Aí, uma vez que eu tenho a concepção,
E eu materializei essa concepção. Eu transformei a ideia em alguma coisa material, como um desenho, ou um esboço, ou uma partitura para uma música, o que seja. Aí eu posso passar para a terceira fase, que é a interpretação, que aí vai ser quando eu vou efetivamente fazer o trabalho. E tem uma série de coisas que acontecem com a sensibilidade, etc., de escolher qual é a cor exata que eu vou usar na pintura, ou qual é a textura exata que vou criar no cabelo ou na maquiagem, que isso vai ser feito na hora de executar, e aí entra a técnica, que não entrava nas outras duas fases. Aí tem a última fase, quando o quadro ou a imagem da pessoa já está pronta e vai criar o efeito na pessoa que vê essa imagem, que é a reinterpretação. E a primeira pessoa a ver a imagem que você criou do cabelo, ou da maquiagem, ou da roupa, da imagem pessoal, é a própria pessoa. E você tem que observar as suas reações, o que ela fala, você tem que ter o feedback de como isso afetou, se ela se modificou, como ela se viu, etc., para você saber se esse trabalho realmente foi criativo ou só mais um trabalho que vai ser bonito, mais ou menos, etc. Então, esse é o processo. E quais são as atitudes? A atitude mais importante é a curiosidade. E tem uma palavra que é fundamental para a criatividade. É o se. E se faço assim? E se penso assim? E se é o ver possibilidades. É você questionar e ver se as coisas podem ser melhores ou não. É questionar as coisas, é ser curioso, é ver se há outras possibilidades. Sempre questionar. Por que eu estou fazendo assim? Por que as pessoas fazem assim? Para terminar, vou contar uma historinha que exemplifica isso. Tinha uma menina pequenininha, de 3, 4 anos, que estava na cozinha da mãe, vendo ela preparar um peixe que ela ia servir no almoço de domingo para a família toda, e estava lá na casa, a avó dela, a bisavó, a família toda. Era o jantar, o almoço de domingo. E ela viu a mãe cortar a cabeça do peixe antes de colocar no forno. E ela pergunta para a mãe por que ela corta a cabeça do peixe. A mãe fala, sabe que eu não sei? É porque minha mãe sempre fez assim. Vai perguntar para a avó. Então ela chega na avó e fala, vó, quando a senhora faz um peixe assado, a senhora corta a cabeça? Ela fala sim. E por quê? Porque minha mãe sempre fez isso, mas nunca perguntei por que ela faz isso. Pergunte para ela. Então ela vai lá, pergunta para a bisavó. Bisavó, quando a senhora faz um peixe assado, a senhora corta a cabeça? A bisavó responde, bem, antigamente eu cortava, mas hoje não corto mais. E ela fala, por quê? Porque hoje meu forno é maior e o peixe inteiro cabe dentro do forno. E isso exemplifica como as pessoas pensam. Não questionam as coisas. Fazem tudo igual aos outros. Porque sempre foi feito assim, vão também fazer a mesma coisa. Não questionam se podia ser melhor, se poderia ser diferente, se poderia ser mais eficiente.
E quando você começa a fazer essas perguntas a si mesmo, em todas as situações, com tudo, você começa a desenvolver os pensamentos criativos que vai se manifestar primeiro sendo inovativo, inovando com coisas, para talvez depois realmente criar. Bom, por hoje é isso que eu queria falar. Criatividade tem muito mais do que isso, mas era isso que eu queria falar. Então, siga a gente, coloque seu like, põe seus comentários e até o próximo episódio do Visagismo em Foco.